Olá pessoal, aqui é a professora Juliana de Ciências e hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas. Sim, essas plantas que são conhecidas por desenvolverem algo magnífico na sua reprodução chamado de semente. Bom, os principais exemplos que nós temos de gimnosperma são os pinheiros e também as araraucárias, tá certo? Mas esse filo ele é bem amplo, é o filo das coníferas. E apesar de ter o pinheiro e a araraucária, também existe uma planta bem interessante chamada de sequoia. A sequoia, pessoal, é uma das maiores plantas que existem no planeta. Elas podem chegar até 100 metros de comprimento. O musgo a gente falava de centímetros. As samambaias nós falávamos de 2, 3 metros. Agora nós estamos falando de plantas que podem chegar de 50 a 100 metros ou mais. Então, vamos começar agora a falar de gimnosperma. Bom, essas plantas elas conseguem ser maiores porque elas possuem vasos condutores. Mas até aí não é uma novidade, porque Pteridófitas também tem vasos condutores. E lembrando que vasos condutores são aqueles caninhos internos que ficam dentro da planta que conseguem pegar o nutriente que está no chão e no solo, né, e vai carregando, levando para as outras partes mais superiores da planta. No caso, samambaias têm isso, né, Pteridófitas têm isso, só que eles não têm muita sustentação. Então os vasos condutores eles não têm, eles podem ser facilmente maleáveis e tal, então eles não estão muito sustentados. Diferente das gimnospermas, que desenvolveram uma estrutura de madeira, uma molécula chamada de lignina, que nada mais é do que a madeira, que vai ficando que vai envolvendo, né, aos poucos aqui, ó, o vaso condutor, deixando ele mais rígido, mais forte, mais sustentado. E aí, com mais sustentação, ele consegue ficar mais reto, levando o nutriente para muito mais longe, tá? Então, isso é uma adaptação. Ter aí vasos condutores revestidos por lignina. Outra coisa importante também é que as plantas, o ciclo de vida das gimnospermas não vai mais depender da água, não depende mais da água na reprodução. Ou seja, eles vão ser, os gametas masculinos e femininos, eles vão sim se encontrar, só que dessa vez quem vai ajudar não será a água, será o vento, tá bom? Então, como que isso sucede? Vamos ver cada coisa. Então, aqui ó, eu tenho o grão de pólen, que é uma coisa nova que não existia, que nada mais vai ser do que uma coisa pequenininha que vai sendo carregada pelo vento. Isso que eu tô segurando é um estróbilo masculino. Observem aqui, ó. Esse estróbilo masculino, ele tem um monte de grãozinho grudado nele e cada um desses grãozinhos são chamados de grão de pólen. E o interessante é que eles não desidratam. Eles estão protegidos aí, ó, por uma casca rígida e seca que impede a sua desidratação. Então, o que vai acontecer? Esses estróbilos, eles são muito facilmente fáceis de serem tirados e removidos, né? E quando eu tenho o vento muito forte agindo nele, esse vento ele vai acabar carregando e levando o grão de pólen para uma outra planta, um outro pinheiro, que vai ser agora o pinheiro feminino. O pinheiro feminino ele vai ter essa estrutura que nós chamamos de maneira errada de pinha, mas isso não é uma pinha, isso é um estróbilo feminino. Então assim, resumo da conversa, eu tenho aqui o pinheiro macho que vai liberar grãos de pólen, porque vai ter aqui o estróbilo masculino, que é um grande reservatório de grãos de pólen. Aí o vento vai carregar esse grão de pólen, vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui no meu dedo um grãozinho de pólen que eu coloquei? Então o vento ele vai carregar o grão de pólen até chegar aqui no estróbilo feminino. Bem aqui dentro, assim, na parte mais interna do estróbilo feminino, nós vamos encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Bom, a gente já sabe, quando o gameta masculino, que está dentro do pólen, chega no gameta feminino, que está dentro do estróbilo feminino, o que vai acontecer é o processo lindo chamado de fecundação. E a fecundação vai gerar um embrião. No caso aqui, eu não tenho um microscópio para conseguir mostrar para vocês o embrião, mas eu vou pedir para que vocês exercitem a imaginação de vocês e enxerguem esse Shopkins aqui que eu peguei da minha filha. Não fala para ela, é como se fosse um embrião que foi gerado aqui bem no interior desse estróbilo feminino. Então, o que vai acontecer? Este embrião, ele vai começar a desenvolver em volta dele uma massa nutritiva que vai grudar assim em volta dele.
Essa massa nutritiva vai ser importante para a sua nutrição, quando esse embrião cair no chão e começar a comer dessa massinha para conseguir crescer e se desenvolver. Mas para evitar a desidratação, esse embrião vai ter que ter uma casca envolvendo ele, uma casca que seja rígida e também impermeável, para evitar a sua desidratação e a perda dos seus nutrientes. Isso que eu peguei é uma caixinha de LOL, mas na verdade está representando uma casca de uma semente. Então assim, sementes são estruturas muito mais tecnológicas do que esporos que nós vimos nos grupos anteriores, porque sementes possuem uma casca impermeável que impede a desidratação e também um material interno nutritivo para dar o primeiro alimento do embrião quando ele começar a ser gerado. Então, basicamente, pessoal, esse é o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Eu tenho lá o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai estar cheio, vou até desfazer aqui, ó, cheio de grãos de pólen que vão ser facilmente dispersos, e aí, por conta do vento, vai carregar ele para longe, e aí ele vai fecundar o estróbilo feminino. O estróbilo feminino fecundado vai acabar gerando um embrião. Um embrião que vai ser envolvido por uma casca, uma camada nutritiva e uma casca, formando aí a pinha, que é nada mais ou menos do que esse estróbilo fecundado, né, que temos aqui, tendo então as primeiras sementes do reino vegetal. Mas calma, que ainda tem mais. Ainda vai ter a planta que terá fruto, que não é o caso de gimnospermas. Gimnospermas têm vasos condutores, têm sementes, têm estômatos e cutículas em embrião, mas ainda está para chegar aquela que terá frutos. Próxima aula veremos.